Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Thiago Bicalho Ferreira e neste canal discutimos assuntos relacionados à educação, gestão, tecnologia e teologia. Veja bem, nós estamos aí numa sequência de aulas a respeito da disciplina de análise de projetos e sistemas e estamos tratando neste vídeo a respeito da engenharia de requisitos, mais especificamente sobre a parte de elicitação de requisitos, ok? E utilizamos aí, como base para esta aula o livro Engenharia de Requisitos, Software Orientado ao Negócio, de Carlos Eduardo Vasques e Guilherme Siqueira Simões, que está disponível para você, aluno de FNMG Campus Teófilo Otoni, na biblioteca virtual. Também estamos utilizando para esta aula o material de aula da professora Patrícia Villain. Ela tem um conjunto de slides aí que traz alguns pontos interessantes e alguns pontos, então, eu faço referência à professora Patrícia Villain aí. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui então. Nós estamos falando sobre a engenharia de requisitos. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essa parte da elicitação, tá? Descoberta, levantamento, coleta, extração, obtenção, captura, requisição. Então você vai perceber que existem autores que apresentam essa parte aí dentro da engenharia de requisito com esses nomes aí, tá? Eu acho mais bacana e mais interessante a própria licitação, como também foi abordado aqui pelo livro de Engenharia de Requisitos, Software Orientado ao Negócio, de Carlos Eduardo Vasques. É o capítulo 7 que vai tratar deste assunto aqui. Então vamos lá. Elicitação de requisitos. O levantamento de requisitos inclui as atividades que envolvem a identificação, a documentação e a manutenção dos requisitos de um sistema. Serve para comunicar e relembrar os requisitos. Isso aqui de acordo com a professora Patrícia Villain. Não existe um processo de levantamento de requisitos que seja melhor para todas as organizações. Beleza? Não existe. Então o que a gente tem aqui para a gente entender essa questão dos requisitos, né? Nós podemos perceber aqui que existe esse processo aqui de identificação e descrição dos requisitos. Você pode observar isso no capítulo 7 do livro. Análise dos requisitos, o capítulo 8, negociação dos requisitos, documentação do final dos requisitos. Então, tem toda uma técnica por trás disso para fazer, quem vai desenvolver esse tipo de atividade, tem toda uma técnica para montar, para trabalhar isso dentro da organização, beleza? Então, aqui nessa imagem, que foi tirada nesse site aqui, né, nós temos aí elicitação e análise de requisitos, seguida aí da especificação de requisitos, depois da validação dos requisitos, depois da documentação. Então são atividades da elicitação aí que a gente pode observar, tá beleza? Porque a elicitação você precisa identificar, depois você precisa analisar, depois você precisa negociar e depois você precisa até documentar aquilo. Então vamos lá, vamos para a parte de identificação e análise dos requisitos. Nós teremos aí uma aula sobre a técnica de entrevista. Tá? Uma técnica de elicitação aí. Bom, identificação dos requisitos. Os analistas, eles trabalham com os clientes e usuários para descobrir, para elicitar o problema, para descobrir o problema a ser resolvido. Os serviços dos sistemas, a performance requisitada do sistema, restrições de software e etc. No caso, então, os requisitos eles são descobertos através de quê, pessoal? Eles são descobertos através das consultas com pessoas envolvidas com o sistema. Exemplo, clientes, usuários, gerentes e uma quantidade significativa de pessoas aí envolvidas. Eles são descobertos também com o conhecimento do domínio do mercado. É claro que se você já tem aí o costume de trabalhar no desenvolvimento de software para alguma área específica, ou se você já trabalha em alguma área específica, você vai ganhando conhecimento ali, o domínio daquele mercado, né? E também você pode descobrir através da análise dos sistemas existentes. Nada impede de você analisar os sistemas já existentes para você compreender ali quais os requisitos que tem ali, ok?
Nós temos algumas técnicas de identificação de requisitos. Nós vamos falar aqui de forma bem breve sobre 3 delas. Nós temos a entrevista, o cenário, a observação. Vamos lá entender a entrevista. O que vem a ser entrevista? Vou gravar uma aula, deixar bem gravado aqui para falar, né, a respeito da entrevista com base na descrição do livro lá de Carlos Eduardo Vasques, né, e Guilherme Siqueira. Bom, a entrevista, o analista ele vai discutir o sistema com diferentes clientes e usuários e chega a um entendimento dos seus requisitos. É a técnica mais utilizada aí para o levantamento, para essa elicitação. Existem então 2 tipos de entrevista, né? Você tem as entrevistas fechadas e as entrevistas abertas. A entrevista fechada, o analista ele procura por respostas a um conjunto pré-definido de questões. Na entrevista aberta, não existe um conjunto pré-definido de questões e o analista discute de maneira aberta o que os usuários e os clientes querem do sistema. Beleza, pessoal? Então, existem esses dois tipos aí. Quando estou falando da técnica do cenário, nós temos aí o exemplo de sessão de interação entre o usuário final e o sistema. Então, é através de exemplos. E como é que funciona isso aí? Né? O usuário simula o uso do sistema para realizar uma tarefa seguindo o cenário, enquanto o analista vai tomando nota dos comentários, problemas e sugestões do usuário. Então é essa a ideia do cenário, ok? Enquanto ele vai simular ali, o analista ele vai tomar nota. É uma técnica também para se levantar os requisitos aí dentro desse trabalho. E temos também a técnica da observação, né? Os usuários são observados executando os seus trabalhos normalmente. Então aqui não existe uma simulação. O analista ele vai para o local e fica lá observando e tomando nota. Durante a observação, o analista ele descreve detalhadamente as práticas de trabalho e também podem ser usados vídeos e áudios, mas o processamento posterior destes é muito demorado, tá? Então ele pode fazer aí, usar aí essa ideia de vídeo, áudio, só que processar isso não é tão fácil, não. Beleza? Aí, pessoal, tem a parte da especificação. Nós falamos sobre a elicitação, agora vamos entender um pouco sobre a questão da especificação dos requisitos. A especificação, eu deixei uma observação aqui que a gente terá algumas aulas a respeito dos casos de uso, os diagramas de casos de uso, para entender como é que funciona, como trabalhar com os diagramas de casos de uso. Isso é importante para ajudar até na parte da especificação também. Então vamos lá. A especificação, técnicas de descrição dos requisitos, né? Não existe a maneira única de especificar os requisitos. Algumas técnicas de descrição dos requisitos são linguagem natural, então você utiliza casos de uso, lista de características e sentenças. Nós podemos também descrever os requisitos através de protótipos e protótipos de baixa fidelidade. Então vamos lá. Na linguagem natural, né, na maioria das organizações, os requisitos eles são escritos aí como parágrafos de linguagem natural. Né? Você escreve esses requisitos dessa forma, adicionados por diagramas e equações aí no futuro. Quais são as vantagens? A linguagem natural é a única notação que é geralmente entendível por todos os leitores potenciais dos requisitos. Qual que é a desvantagem? Os requisitos em linguagem natural podem ser ambíguos, poucos claros e causar maus entendidos. Então aí, se você não tem uma equipe muito coesa, uma equipe que está acostumada a trabalhar, forma um padrão talvez ali a ser seguido na escrita, aquilo ali pode gerar ambiguidade para os profissionais aí, pode gerar conflito no entendimento. Beleza? Então é importante ressaltar isso aí. Protótipo. O que vem a ser um protótipo aí de acordo com a Patrícia Villain? Um protótipo é uma versão do sistema que está disponível no início do processo de desenvolvimento. Nós temos aí tipos de protótipos, né? Aquele protótipo para jogar fora, né? Que vão ajudar a levantar, analisar os requisitos, mas são descartados antes do desenvolvimento do sistema final. Então temos esse tipo de protótipo. Temos aqueles protótipos que são evolucionários, né? Um sistema com funcionalidade limitada é disponível ao usuário no início do processo de desenvolvimento. E esse sistema é então modificado e estendido para produzir o sistema final. Aí o tempo de vida geral é relativamente curto, pois são pobremente estruturados e assim os custos de manutenção e evolução são altos aí.
Beleza, pessoal? Então isso aí é uma descrição aí dos protótipos. Temos vantagens e temos desvantagens. Primeira vantagem, permite os clientes e usuários entender melhor como o sistema pode ser usado para dar suporte aos seus trabalhos. Mal entendidos entre os projetistas e usuários podem ser identificados quando a funcionalidade do sistema é demonstrada usando o próprio protótipo, então isso aí ajuda demais. Funções que estão faltando e requisitos incompletos e inconsistentes podem ser detectados usando o protótipo. Então, isso aí tudo são vantagens. Quais as vantagens? Tempo e custo requerido para desenvolver o protótipo. Então, você tem um tempo ali, né? E custo para desenvolver, que pode aumentar o tempo de entrega do usuário. Pode, tá? Os usuários podem prestar mais atenção na interface com o usuário do que nos requisitos da aplicação. Isso é muito comum, né? Se você apresentar para o usuário, mexe nessa parte da interface, mas você vai falar com ele assim, olha, isso não é o seu sistema, isso é apenas um protótipo. Eu estou te mostrando para você entender, para a gente conseguir fazer aí um levantamento mais completo. É isso mesmo? Acho que está faltando alguma funcionalidade? E uma desvantagem é que a familiarização com a interface, com o usuário, antes da versão final do sistema estar desenvolvida. Então ele pode travar isso, gostei dessa interface aqui. Né? E ele vai se familiarizar e quando qualquer modificação ali pode ser um transtorno. Protótipos de baixa fidelidade são aqueles que podem gerar e mostrar rapidamente um conjunto de janelas estáticas de uma aplicação. Beleza? Não apresentam toda a funcionalidade da aplicação, não são interativos e não mostram os detalhes de como o usuário deve utilizar a aplicação. Então você tem esses dois tipos aqui de protótipos de baixa fidelidade, o storyboard e o sketching, ok? São esses dois tipos aqui. Bom, esse storyboard ele vai mostrar a interação do usuário com o sistema através de uma sequência com o conteúdo das telas que serão acessadas pelo usuário durante a execução da tarefa. Vamos ver isso aí. E esse sketching mostra a interação do usuário com o sistema de maneira mais informal, utilizando gráficos e desenhos. Ok? Então, é uma forma usual, né, a representação diretamente no papel para que você possa perceber. Né? Eles são usados geralmente para representar diferentes decisões de projetos que devem ser discutidas com o usuário. Aí, a título de exemplo, foi retirado nessa fonte aqui. Ok? A fonte está do lado aqui descrita. E depois você pode estar clicando no link para ser redirecionado aí para a página com bastante tranquilidade. Vou deixar o link abaixo aí também da descrição deste vídeo para vocês saberem onde eu tirei essa imagem, né? E aí tá o desenho aí, um protótipo aí de baixa fidelidade, mas que ajuda demais e é frequentemente utilizado. Beleza? E aí nós temos, pessoal, a parte da validação dos requisitos. O que vem a ser essa validação dos requisitos, né? A validação, a gente já fez uma adaptação aqui, ó, tá aqui a fonte da imagem e fonte desse texto também de validação. A validação ela pode ser feita através de uma reunião ou através de um e-mail, dando ciência dos requisitos levantados. É o momento de mostrar o trabalho desenvolvido até então para dar continuidade. Aí nós temos que esta etapa também serve para correções e podem ser descobertos, incluso outras funcionalidades aí, quando a gente está tratando dessa parte de validação dos requisitos. Ok? Então, a validação é essa ideia, esse momento aí que você vai ter com o cliente para falar assim, dar ciência, falar assim, é isso que você quer? Quais as modificações são necessárias ainda? Então, é uma parte da validação dos requisitos aí. Documento de requisitos, né? Nós teremos aí uma aula ainda para trabalhar com essas questões práticas aí da documentação dos requisitos propriamente dita. Envolve aí até o diagrama de caso de uso, envolve uma série de formas de se trabalhar com os requisitos propriamente dita. Bom, os requisitos do sistema são geralmente documentados em um documento formal que é usado para comunicar os requisitos aos clientes, engenheiros de software e gerentes de processo.
Existem diferentes maneiras de estruturar o documento de requisitos, né? Então nós temos um exemplo padrão para o documento de requisitos, é a I3E. Importante assegurar que os requisitos foram concordados pelo cliente, tá? Então é muito importante que você assegure isso aí. Tenha sempre essa validação, tenha essa ideia. Bom, o documento de requisitos geralmente descreve o seguinte, né? É um capítulo introdutório fornecendo uma visão geral do sistema, informações sobre o domínio do sistema, os serviços e funções que o sistema deverá fornecer, as restrições sobre as quais o sistema deverá operar, uma descrição do hardware no qual o sistema deverá rodar, definições dos outros sistemas com os quais o sistema deverá estar integrado, restrições no processo usado para desenvolver o sistema, e um glossário que define termos técnicos usados no documento. E existem aí modelos para que você possa ser auxiliado no preenchimento. Pessoal, eu quero deixar claro que existem cada organização ela adota aí um formato de documento, né? Então, assim, você vai perceber que existem várias possibilidades. O documento de requisito ele pode ter uma série de coisas. Mas o que é importante é que você entenda a importância dessa fase de levantar requisitos. Entenda, né, que é muito importante dedicar um tempo aí na questão da engenharia. Então, para terminar aqui, eu vou usar essa imagem da Patrícia Villain, professora Patrícia Villain. Né, os requisitos são representados através de uma visão dos casos de usos, que os requisitos funcionais, né, de especificação suplementar, regras de domínio e do glossário, tá? Os requisitos não funcionais. Então é só para termos uma noção. Com isso eu encerro essa aula. A próxima aula, então, nós vamos falar sobre as técnicas da técnica de entrevista, que é uma técnica bastante importante. Eu acho que vale a pena a gente dedicar um tempo em relação a isso aí. Então eu preparei uma aula para tratar deste assunto. E eu vou deixar aí depois, então, o link, né, para a leitura do livro aí de Engenharia de Requisitos. Tem algumas partes que é bastante interessantes que vocês leiam para entender melhor o cenário, a observação, né, como eles funcionam. Aqui nós tratamos de uma forma um pouco mais resumida esses assuntos, mas existe todo um referencial teórico que pode ser consultado para dar maior condição de entendimento a você. Obrigado pela sua participação, espero que tenha entendido aí essa aula.